Recebê-los todos os sábados aqui. Sejam todos muito bem-vindos à Escola de Paz Eurípides Barzanufo. Uma tarefa e o lema da escola, né? Educar-se para educar. E é com muito prazer, muito gosto que a gente vem aqui todo sábado para aprender e para educar. E tem alguém aqui pela primeira vez na casa? Está vindo aqui pela primeira vez? Não? Então tá bom. Teremos aqui uma palestra de 35, 40 minutos aproximadamente. Depois o encaminhamento para o passe. Aqueles que necessitam, a entrevista, tem a mesinha ali na frente com o tarefeiro. É só pegar o cartãozinho e ir para a entrevista, tá bom? E então vamos dar nossa palestra, nossa tarefa, pedindo a todos que desliguem os seus celulares, respirando fundo, deixando os ombros bem relaxados. Vamos deixar todos os nossos problemas do lado de fora, nos concentrando aqui dentro, na presença de Jesus, que com certeza está aqui entre nós, junto a toda a espiritualidade do bem, para trazer a nós tudo aquilo que aqui viemos em busca, tudo aquilo que temos necessidade. E visualizando a imagem de Jesus em nossas mentes, sentindo-nos abraçados por Ele, vamos todos juntos fazer a prece que o Pai nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, Pai, e livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. E nesta tarde, vamos falar de um assunto muito peculiar até. É sobre a prece. Olha que tema bacana, né? Orar é ser recebido por Deus em audiência particular. Não é mesmo? Quem vai falar isso para a gente? Andréa Batista. Nossa querida aqui, que já está sempre com a gente aqui e nos traz temas muito bons. Então peço que acolham com muito carinho. Andréa. Boa tarde a todos. Eu acho que começar com esse tema, dá até vontade de parar de falar aqui. Porque orar é ser recebido por Deus em audiência particular. Acabou, né? Mas não. Tem alguns detalhes que é interessante que a gente reveja, porque a gente esquece. E às vezes é interessante que a gente volte a falar para que a gente fique esperto. A gente vai começar falando que a prece ela é uma característica não medível. E por quê? Porque não passível de medição, uma vez que ela é a chave que abre as portas para o infinito. Então, chave que abre uma porta que a gente não sabe que não tem fim, é algo que realmente não pode ser medível. Mas nós somos materialistas, a gente quer essa coisa da mensuração, da quantidade de resultado.
e um resultado que a gente deseje e não um resultado que seja bom para todos. Coloquei o símbolo para a gente sempre se lembrar. Na verdade, a prece é uma ligação. E essa ligação, ela exige 3 aspectos bem interessantes. O primeiro é falar ao coração. Então, não vamos tentar decorar. Eu não sei fazer uma prece, eu vou pegar um papel para ler. Tudo é válido. Melhor que a gente tente do que nem isso. Mas é algo que está muito próximo de nós. São os nossos sentimentos. São algo que ainda mexe com a gente e que deve ter esse momento da gente saber exteriorizar. É um apelo para a comunhão com Deus, é uma conexão, não é uma conversa unilateral. Porque a gente não vê, mas a gente está conversando com alguém. Este alguém é o nosso Pai, maravilhoso. Essa audiência particular. Mas tem um ingrediente excepcional que é a sinceridade. Então, é uma conversa, mas ela tem que ser sincera. Ela tem que ter intencionalidade, fé, fervor. Então, e a certeza de que a resposta não é necessariamente a que a gente deseja, mas é a que a gente precisa para o nosso crescimento moral e espiritual. Aí a gente segue com a prece, que ela tem um foco irradiador de energias salutares. E de manhã eu fiz essa comparação, tem uma luz que se projeta e a gente consegue ver. No fundo, assim é a prece. É esse foco de energia, mas uma energia boa. E o mais interessante, para a gente ter a certeza da finalidade dela, é que não só para nós mesmos que estamos fazendo a prece, mas a quem se encontra no nosso campo de ação. Então, vale a pena essa conexão, porque além da gente estar fazendo um benefício próprio, nós estamos também irradiando para aqueles que estão ao nosso lado. E até podem estar nos incomodando, mas que fazem parte desse processo nosso para o entendimento, o crescimento e o amadurecimento enquanto espíritos eternos. Aí nós temos a intuição e inspiração. Quando a gente estabelece essa conexão, a gente se abre. É como a gente permitisse essa troca de informação. E ela é pautada pela geração do campo de forças positivas, já que a gente se despoja e se abre. Então a gente cria, porque nós somos seres criadores, né? Filhos de Deus, e nos sustenta. É isso que clareia os nossos caminhos, que facilita a gente passar pelos desafios da vida. Porque eles são necessários. E todos nós temos. A diferença é como a gente lida com tudo isso. E a gente perceba que a fé tem 3 finalidades. A de louvar, a de pedir, que é essa, né? A gente ama, e de agradecer. E nós estamos agora usando muito gratidão, mas a gente ainda não tem a dimensão da importância de agradecer tudo o que acontece na nossa vida. E que se a gente pudesse, ao deitar para dormir e ao acordar, agradecer por tudo o que passamos, independentemente da situação, seria muito bom. Porque todas elas têm um único propósito, que é nos ajudar nesse crescimento moral e espiritual e nos manter nessa caminhada. Que a gente perceba que a prece, ela deve estar ligada ao arrependimento, porque a gente está num processo. Então a gente erra, a gente se desespera,
A gente chega a algum tempo pensar até que a gente não tem condição, né? Eu não aguento mais, mas a gente aguenta. E o arrependimento, ele não pode ficar ali. Ele tem que vir ligado à reparação. Se eu estou com algo que me incomoda, alguma coisa eu preciso fazer para que aquilo deixe de me incomodar. Não é o outro. A gente gosta muito, mas eu estou assim, porque o outro é problema dele. Nós estamos assim, a gente vai ter que resolver esse problema aqui conosco mesmos. Porque esperar não dá mais, passar o problema para o outro já deu, somos nós que temos que fazer a diferença. E uma das coisas importantíssimas da fé é desviar esse pensamento do mal, do sentimento de vingança, do sentimento de incapacidade, de intolerância, né, que sempre está nos envolvendo nessas situações em que a gente vive. E a gente perceba que a prece está no Livro dos Espíritos, na questão 659, falando que é um ato de adoração. Aqui entra um ato de adoração em que precisa de fé, fervor, confiança nesse Pai maravilhoso, bom, justo, que nos criou para sermos felizes. E que se isso não está acontecendo, né, alguém não está fazendo o papel corretamente. E esse alguém não é ninguém mais do que cada um de nós. É o enxergar, é o momento de interiorizar tudo que estamos passando e verificar como vamos reagir. E a prece é a nossa conexão, essa audiência particular que vai nos dar a resposta. Aí a gente vai vendo as várias visões sobre a prece. Tem a visão espírita e tem o espiritismo, que é a mesma coisa, mas como no Evangelho tem. O espiritismo vê a prece como um fluido universal, que é a propagação do som. Nós temos a propagação do som, eu falo aqui, vocês ouvem, e isso se dissipa. Isso é a prece para o espiritismo. Temos a prece. Um aviso. A prece não vai alterar os desígnios da providência. Não é para isso que ela vem. Né? Tanto que na prece do Pai Nosso é livrai-nos do mal. Só. Mas não de tudo o que temos que passar. Ou seja, o que temos que passar não é mal. São desafios para o nosso crescimento. Mas ela vai nos dar o auxílio e a força moral para que a gente tenha o alívio, né, da situação que a gente passa através de sugestão dos pensamentos. Interessante que não é imposição de pensamentos. Sugestão. E sugestão nos dá opções. Então a gente faz a prece. A gente já vai estar recebendo auxílio, embora a gente não acredite, e aí a gente sempre manda relembrar das pegadas da areia, nas quais a gente não vê mais as pegadas de Jesus, porque ele está nos carregando no colo. Mas esse alívio, a gente tem a força moral, o alívio vem, mas há uma opção da nossa escolha, da gente seguir, né, e enfrentar o que deve, e dali partir para adiante, né? A vida que segue. Ou não, é uma opção nossa. Só que ela é curta, porque vão ter outros e outros e outros desafios. Porque o objetivo é que a gente caminhe, que a gente evolua. Então a gente até pode atrasar o processo, mas deixar de fazê-lo, jamais. E a gente tem aí, irmãos, que a prece, segundo Emmanuel, ela não será um processo de fuga do caminho escuro que nos cabe percorrer. Caminho escuro é a gente que deixa.
Até porque a prece vai ser essa luz que vai clarear este caminho. Então, sempre nós vamos estar sendo auxiliados. E esse auxílio não virá que não seja pela oração, que não seja pela nossa abertura para essa conexão com Deus, nosso Pai. Então, uma abençoada luz em nosso coração, clareando-nos a marcha. Dá até para perceber que existe um caminho que a gente precisa percorrer e que o nosso coração vai estar iluminado, iluminando tudo aquilo que a gente tenha que passar. Mas essa luz só vai ser acesa se nós quisermos e se nós tivermos como hábito a nossa oração. Que a gente saiba que a prece, agora segundo Chico, é uma fonte de inspiração para o trabalho. Ou seja, nada vai acontecer se a gente não fizer o esforço, se a gente não tiver boa vontade, dedicação, movimento. Para quê? Para ação. Então, a prece, ela clareia, mas a opção de ter iniciativa, de tomar atitude, de modificar algo que estamos fazendo, que está tendo esse resultado que também não está sendo satisfatório, é nosso. É o nosso livre-arbítrio, a nossa escolha. Assim, a prece, na visão espírita, ilumina consciências, clareia discernimento, traz a solução para diversos problemas difíceis, de difíceis aparências. E aí a gente tem na física quântica, eu não sei sobre isso, mas a ideia é que a coisa não existe, nenhum objeto, sem que a nossa imaginação crie. Então, os problemas também que a gente passa, os desafios que cada um de nós tem na vida, eles são criados por nós. E mais do que criação, tem a imaginação. Como a gente tem a crença do sofrimento ser importante, né? Quem nessa vida não está sofrendo? Mas depende do sofrimento. Se o sofrimento não tem um objetivo e se a gente não encara isso como um desafio em que é importante a gente superar, a gente aprender com aquilo, a gente modificar algumas atitudes para não olhar aquilo com medo, com encarar aquilo, não vai adiantar. Então, que a gente perceba que é necessário, né? E como é que a gente também consegue transpor tudo aquilo? Se não tiver uma oração, um trabalho e um estudo, fica muito mais difícil. Impossível não vai ser. Tá? Porque como faz parte da nossa evolução, independente do tempo que dure, nós vamos conseguir superar aquilo. Sem dúvida alguma. Esse tempo vai ser a forma como a gente vai conduzir. Então, quando a gente se agarra numa prece, a gente estabelece uma conexão. O estudo, a gente clareia um entendimento. Até porque todos estamos nessa caminhada evolutiva muito parecidos, com problemas muito parecidos, né? E os mais comuns, família, trabalho, né? E nós mesmos. Nós conosco mesmo. Então, se a gente vê tudo isso de uma forma em que existem meios e um deles é a prece, fica muito mais fácil. Porque a gente vê que é um caminho escuro que a gente tem que caminhar, dizendo, Emmanuel, mas que a prece é que vai clarear o nosso coração para desenvolvimento desse caminho. Então, essa certeza é que faz com que a gente tenha força moral e que encare, que tenha absolutamente claro na nossa mente que é possível. Pode até ser difícil, mas é possível. E que problemas de difíceis aparências. Por quê? Porque a aparência é a gente que faz. A dimensão do que está acontecendo somos nós que damos. E a certeza
na justiça e bondade de Deus, e que a prece não vai retirar, mas vai ajudar a entender, facilita muito a nossa mudança. E aí a gente vai finalizando com: a prece é uma atitude. Chico Xavier falou: força para agir. Não é para aceitar de braços cruzados. Porque a gente tem que agir. Tem que ter um movimento nosso para a mudança. Os empecilhos, as dificuldades, tudo o que acontece é para nos chamar a atenção. Ei, acorde, porque não é por esse caminho. Por mais que a gente não queira, é um despertar. Por isso que a gente deve muito agradecer. Porque nós estamos sendo convidados a mudar nosso comportamento, nossa postura e compostura. Não tem jeito. Se algo está nos incomodando, somos nós que temos que fazer o movimento da mudança. E isso são pequenas coisas. E as nossas crenças, elas estão tão vinculadas a que o problema é do outro, que a gente vem, como espíritos de criança, sempre reclamando do colega. É sempre o outro que fez, né? É ele que está me incomodando. E aí, quando a gente questiona: porque fulano está me irritando. E você está fazendo o quê para não se irritar? A gente tem dificuldade de responder. Porque o outro é um problema do outro. Mas a minha irritação é um problema meu, em que eu tenho que ver o que está acontecendo. E quais são os caminhos em que eu vou tomar para que aquilo não aconteça. Um desejo sincero de proceder melhor a cada dia. Então, é isso que eu falo. Os incômodos são o tempo todo nos trazendo força para que a gente se movimente, para que a gente faça a mudança. Mesmo que a pouco, mas sempre de modo continuado e permanente. E a prece vai ser o quê? Através dela, utilizando esse instrumento, nós vamos nos tornar pessoas de mais fácil convivência, mais tolerantes, mais preocupados com o outro, usando a empatia, porque a gente até tenta se colocar no lugar do outro, mas só quando nos é conveniente. Né? Quando se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse ganhado na loto, se eu. A gente faz previsões com o se, sempre colocando numa situação que, se a gente tivesse a oportunidade, a gente faria a diferença. E agora é diferente. Nós vamos ter que fazer a diferença incomodados, sendo convidados a sair dessa zona de conforto. E, sobretudo, sermos pessoas de bem, voltadas para o bem e para a prática do bem, que é o que está no nosso Evangelho, que se reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço em dominar as suas más tendências. E fora da caridade não há salvação. Então, nós somos convidados a ser mais tolerantes, pessoas do bem, praticando o bem, sem um átimo de hesitação, seja qual for a circunstância ou a situação. Ou seja, não jogar a responsabilidade nossa no problema do outro, nos acontecimentos do dia, nas coisas exteriores. A prece nos convida a um contato íntimo com nós mesmos, nós com aquele que nos criou e que tem um único objetivo da nossa felicidade. E a gente vai vendo que a prece, ela tem um resultado que depende da intenção e do tamanho da nossa fé, que também é construída aos poucos. Que Jesus nos disse que se a gente tivesse uma fé do tamanho de um grão de mostarda, não conseguimos nem ver a olho nu, nós transportaríamos montanhas. Então a gente precisa acreditar mais na nossa capacidade e na força que tem
às adversidades que acontecem na nossa vida. No objetivo disso tudo, que não é nada mais do que a nossa mudança interna. E aí a gente chega na conclusão de que é preciso ter um bom hábito incorporado no cotidiano da nossa existência. Que a gente sempre se lembre de fazer uma prece quando acordamos, por a oportunidade de estarmos vivos mais um dia para o aprendizado, e no nosso momento de desligamento do corpo físico, porque a gente já sabe que é o corpo que precisa de descanso, mas o espírito não. E uma prece vai direcionar esse espírito para bons lugares, para que a gente não acorde com a sensação de que nem dormiu. E quando isso acontece, é porque com certeza o nosso espírito não foi fazer algo que trouxesse equilíbrio ao nosso corpo. Então a gente acorda parecendo que nem fechou os olhos. E isso é importante quando a gente faz a prece, porque a gente dá a ele a oportunidade de procurar bons caminhos durante o descanso do corpo. Então, a gente vai finalizando que a prece é um compromisso de gratidão. E sempre que a gente for fazer uma prece, que a gente agradeça. Que a gente possa louvar, que a gente possa pedir, faz parte, mas que a gente agradeça. Pensando em quais são as ações internas que a gente precisa mudar mentalmente. Se algo está acontecendo nas nossas vidas em que não está sendo confortável, é porque a gente precisa rever pensamento, comportamento e atitude. E aí a gente vai precisando fazer um entendimento desse nosso sistema de crenças. Será que a gente não está depositando algo que a gente possa estar fazendo na mão do outro, achando que o nosso problema é o outro, foi um passado, foi alguma coisa que não a gente mesma? E aí a gente precisa ter a certeza, nós somos seres espirituais, eternos, não vamos acabar. A morte do corpo físico não significa o fim para o nosso espírito, mas um ciclo que vai se reiniciar. E que somos perfeitos para esta encarnação, sim. Tínhamos que ser do jeito que somos. Não vamos ser diferentes. Vivendo uma experiência terrena. E essa experiência terrena está sendo amplamente vivenciada com critérios, com análise e reflexões de como estamos agindo aqui no mundo hoje. A gente finaliza com esse slide, pensando nessas questões. Então, nós vamos ter uns desafios a serem superados. A prece não vai deixar que isso aconteça, mas vai auxiliar muito, dependendo da nossa intenção, do nosso fervor, da nossa fé, da nossa certeza de que, se estamos aqui, criados por um Pai justo, bom, amoroso, que o objetivo foi fazer com que, através dessa vivência terrena, nós aprendamos a sermos melhores seres humanos, praticando o bem, fazendo o bem, entendendo o porquê e para quê dos desafios da nossa vida. E que esse esclarecimento é nos dado através da nossa conexão com Ele, da nossa abertura, do nosso trabalho de humildade em reconhecer a necessidade da vontade dEle para cada um de nós sermos seres humanos, seres realmente humanos e sabermos conviver uns com os outros para o aprendizado individual e coletivo. Muita paz a todos.
Muito obrigado, Andréa. Em nome da Escola de Paz, nosso agradecimento. Eu queria pedir hoje, diferente, à equipe da Câmara de Paz que não saia antes da prece. Tá bom? Então, vamos novamente relaxando o nosso coração. Desculpa. E novamente vamos fazer a prece que o Pai nos ensina. Mas agora diferente. Agora com todo esse ensinamento, essa bagagem que nos foi passada. Com toda essa carga de responsabilidade. Colocar nossos sentimentos, nosso coração de verdade. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos de todo mal, Pai. Que assim seja. Graças a Deus. Agora eu peço para a equipe da Câmara de Paz para que se dirija. E ainda nesse clima, essa paz, quero agradecer a presença de todos. Mais esse sábado, agradecer, Pai, por mais uma semana. Assim seja. Graças a Deus. Quero convidar a todos para a próxima semana, próximo sábado. A palestra é uma sequência, tá? Evangelho no lar. É importante também, né? Como, quando e por que fazer. Tá bom? Espero contar com todos vocês aqui, tá? Tem só mais um recadinho. O CELS vai dar início ao período de cursos. Se inicia agora em fevereiro. Tá? Então tem vários temas, né? São vários cursos, né? São como se fosse primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, são várias etapas, né? E a gente vai passando de ano conforme a gente vai aprendendo. Quem tiver o interesse, pode procurar aqui na secretaria, na recepção, ou pelo site. Temos palestras presenciais, né, Léo? Tem um dia ou dois da semana que é presencial e alguns dias online. Ou seja, acabou a desculpa, hein? Ah, não tenho tempo. Agora arruma, né? Online, presencial, pode escolher. Tá bom? E outro recadinho também, temos aqui na frente do CELS uma vaga para deficiente. Pedimos encarecidamente que respeitem essa vaga, que não deixem seus carros estacionados. E ao lado do CELS tem uma casa com uma placa de vende-se. E muitas vezes o pessoal acha que não tem ninguém, mas tá a placa de vende-se, mas tem o pessoal tá morando aí ainda. Então, por favor, não usem a frente da garagem para estacionar, tá bom? Muito obrigado a todos. Em alguns minutos a gente já vai dar um encaminhamento para o passe. Uma boa semana a todos, muito obrigado, viu?